Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes, Mulheres que Conectam. Eu sou a Bruna Vieira, executiva do setor de Arquitetura, Engenharia e Construção, e hoje nós vamos falar do BIM ao Gêmeo Digital. Estamos aqui com duas convidadas de uma relevância super importante, que são a professora Regina Ruschel. Olá, Regina Ruschel. Um prazer estar aqui hoje dando vozes a mulheres. Muito obrigada, professora. E também estamos com a Fernanda Machado, da Autodesk. Bem-vinda, Fê. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, então, para começar a nossa conversa, eu vou iniciar aqui dando um pouco de contexto, né? A ideia é justamente que nós possamos falar sobre do BIM ao Gêmeo Digital, mas também um pouco sobre as tecnologias que estão envolvidas nele e nas metodologias também. E para começar, eu queria que as nossas convidadas falassem um pouco, né, sobre a trajetória delas no mercado e também um pouco sobre as experiências delas até aqui, para a gente começar também as nossas perguntas. Bom, a minha trajetória ela é acadêmica e eu me formei em 1981, no momento que o Brasil estava numa recessão incrível e era difícil mesmo para um jovem rapaz, um homem, conseguir seu primeiro emprego em engenharia civil. Imagine então uma mulher. Então eu passei por toda essa dificuldade, desafio de me colocar no mercado e naturalmente eu fui levada, e eu sempre busquei oportunidades, e a oportunidade que eu encontrei foi de então me aprimorar. E aí foi onde eu fui buscar um mestrado no exterior, e lá eu fui levada para a transformação digital, da qual eu nunca mais saí, né? Na década de 80, nós tivemos uma transformação digital que foi sair dos grandes computadores para a microcomputação. E quando eu voltei para o Brasil, a recessão continuava, mas existia essa transformação no setor da engenharia, que eu já tinha tido contato com nos Estados Unidos durante meu mestrado, apesar do mestrado ter sido em mecânica dos solos. Então, fui sempre encontrando posições associadas a essa capacidade que eu tinha, que era a capacidade de transformar o ambiente por meio da computação, da digitalização. E eu estou dentro desse contexto até hoje. Que legal, professora. É importante falar, né, sobre a sua trajetória, porque naquela época eu acho que não existia, ou existia numa minoria, né, a presença da mulher no setor de engenharia, né? Então, para você, eu imagino que deva ter sido um desafio grande, né? Principalmente estando ali no setor de engenharia, ainda que numa outra frente, né? É um desafio até hoje, né? A presença da mulher na engenharia, né? Mas recentemente eu me dei conta de que quando eu me formei, por causa da recessão, era um desafio até para um homem. Então, era muito mais difícil para nós mulheres, né? E esse desafio continua, né? Com certeza. Bom, Fê, se você quiser comentar um pouco também sobre a sua trajetória, um pouco sobre o que você tem visto, né, no mercado, vai ser de super importância. Joia, a minha trajetória é um pouquinho mais curta que a da Regina. Eu estava conversando com ela que o tempo que ela tem de trilha profissional são mais anos do que a minha idade, né? Então, com certeza, as experiências e o próprio cenário, né, no período, né, da experiência dela mudou muito, né, e evoluiu muito, inclusive em termos de oportunidade para as mulheres no mercado de trabalho. Meu background é arquitetura e urbanismo, né, e eu tenho uma trajetória híbrida, né, minha trajetória não é estritamente acadêmica, mas eu tenho o meu lado acadêmico também. Eu fiz especialização em modelagem de informação da construção. Na época foi a primeira turma do Brasil, né, nesse assunto, foi em 2013, né, e na sequência eu lembro que um dos professores dessa pós era o professor Chia, e o professor Chia conversou comigo, né, sobre o vislumbre de desenvolver pesquisa, né, de pensar no mestrado, e me apresentou a professora Regina em um evento do SBTIC, né, e ali foi uma oportunidade bacana de aprofundar um pouco mais o meu interesse nessa área, e aí eu entrei no mestrado, né, e nesse mestrado foi o momento que eu consegui explorar para além
do que eu já desenvolvia no mercado de trabalho com consultoria e implantação de BIM. Então, a gente acabou, né, a gente que eu digo, tanto eu como a Regina foi minha orientadora, né, desbravando um tema que à época não era tão pautado, que era a integração de BIM com IoT, né, com a internet das coisas. Então, o mestrado ele foi uma oportunidade maravilhosa, né, para nós explorarmos inovação, né, em um período que o BIM ele ainda era muito debatido em projeto e em coordenação 3D, e isso lá em 2016 nós começamos a desbravar essa área de BIM voltado para operação, manutenção, gestão do consumo de energia, gestão de facilities, né? Então, foi um período bacana assim, para descolar um pouquinho do que era o status quo no mercado e começar a trabalhar com inovação. Que legal. E você trouxe já um ponto que seria a minha primeira pergunta, de fato. A correlação entre BIM e gêmeo digital. Você falou que em 2016 ainda era pouco falado, né? Ainda era um processo embrionário do BIM no mercado. E eu queria que vocês comentassem um pouco, né, sobre essa correlação entre BIM e gêmeo digital, uma vez que já estava sendo falado, mas que agora é muito mais notável essa mudança, né? Olha, essa pergunta ela é muito interessante e ela faz a gente querer pontuar o termo gêmeo digital. Ele é tão novo que quando a Fernanda defendeu o mestrado dela em 2018, ele não existia. E o trabalho o mestrado da Fernanda, ele é seminal no Brasil para a nossa área. Ele é o primeiro exemplo de gêmeo digital brasileiro, mesmo que acadêmico, na nossa área de arquitetura, engenharia e construção. Mas naquela época, o termo gêmeo digital não existia, tá? E o entendimento do que é gêmeo digital ainda está em construção hoje, em 2025. Ainda está em construção. A gente pode entender gêmeo digital como a semântica que a gente tem de gêmeo, duas pessoas extremamente parecidas, então a construção, o modelo digital e o ativo existente, né, fisicamente. Né? Uhum. Essa é um entendimento, e o outro entendimento que se tem de gêmeo digital não tem nada a ver com a palavra gêmeo, tá? Que é o digital ser o cérebro e o gêmeo e o físico ser o corpo, né? E Fernanda tem um entendimento muito interessante sobre níveis de maturidade de gêmeo digital, Isso. que complementa essa ideia. Eu até resgatando um pouco da fala da Regina, né? É importante a gente posicionar que o gêmeo digital no âmbito da indústria da construção civil é um tema relativamente recente, né? Quando nós aplicamos isso no setor de manufatura, por exemplo, ele já foi empregado no início da década, né, de 2000. Né? 2002, né, teve um professor, Michael Greaves, que cunhou esse termo, mas dentro de um âmbito de PLM. Não é? Mas quando a gente transpõe isso para o setor de arquitetura, engenharia, construção e operação, em termos de maturidade, é muito mais recente. E é mais recente também pelo fato de que, logo no início da minha fala, né, eu comentei que o contexto do BIM era muito empregado no design, né, na coordenação 3D, e hoje isso tem sido levado para a construção. Mas existe um vislumbre, né, do BIM como modelo digital, né, como handover digital, chegar na operação e manutenção. Então, começou a se tornar um tema mais latente, né, e, obviamente, né, muitos clientes no mercado nos procuram hoje exatamente porque a gente já chegou nesse nível de maturidade de ter um modelo digital as-built ou um as-is, né, já com condições de contextualizar dados de sensores, dados de desempenho daquele ativo físico. Então, é um outro momento que a gente está vivendo hoje, né? E aí, entrando na questão da maturidade, onde nós conseguimos fazer a correlação do BIM com o gêmeo digital, né? O gêmeo digital, ele não é BIM, né? Você pode ter um gêmeo digital sem ter um modelo BIM, né? Então, pode ser um gêmeo digital no qual você tem uma nuvem de pontos, essa nuvem de pontos está correlacionada ali com sensores, e você vai ter uma contextualização visual daquele desempenho, ou pode ser atrelado com o sistema de informação geográfica. Então,
não necessariamente o BIM ele é uma premissa para você ter um gêmeo digital. Mas é lógico que, como a gente está no nível de maturidade hoje, que a construção civil está trabalhando com BIM, está começando a construir modelos desde a etapa do design, levando isso para a construção, é natural que haja uma evolução para construir um gêmeo digital a partir de um modelo BIM. Né? Então, existem diversas fontes de dados que conseguem construir esse insumo, né, para você começar a fazer a correlação do digital com o físico. Né? E aí, dentro dos níveis de maturidade, tem uma pesquisa muito bacana que é da Verdantix, que fala, por exemplo, que o primeiro nível, né, o nível base de maturidade é o do gêmeo digital descritivo, que é exatamente aquela etapa que esse modelo ele está sendo calibrado com dados do design, com dados da construção, né, e a partir dali você começa a incrementar dados operacionais, dados de sensores para chegar, né, no nível informativo, onde você vai basicamente ter uma estrutura em databook, não é? Para fazer a correlação com o que está sendo monitorado em campo. Então, a gente começa a ter uma escadinha, né, na qual nós podemos acrescentar predição, né, nós podemos acrescentar simulações de cenários para identificar do ponto de vista operacional qual é a melhor saída, né, para aquele ativo, se isso pode gerar uma parada, se essa parada pode ou não prejudicar todo o desempenho de um sistema, né, qual é a influência daquilo, né, do ponto de vista da operação do ativo, até chegar na própria inteligência artificial, que é o gêmeo autônomo. Né? Basicamente, o próprio gêmeo ele tem aquela capacidade de reagir como se fosse o próprio usuário atuando sobre um sistema, né, ou fazendo algum tipo de alerta. Então, não necessariamente é uma progressão linear nesses níveis de maturidade, mas acho que traz um vislumbre, né, do que as companhias elas podem alcançar fazendo a combinação de BIM com sistemas de IoT, sistemas de sensoriamento, né, escada, etc., né, e trazendo também dados de aprendizagem de máquina, dados voltados ali também para os sistemas com IA, né, que podem trazer insights funcionais significativos. Então, é um mundo. Com certeza. E a minha próxima pergunta tem muito a ver com essa parte de gestão de ativos, né? Eu queria entender com vocês como o gêmeo digital ele pode contribuir para a manutenção e a gestão desses ativos, né? De uma forma mais preditiva, de uma forma mais autônoma, uma vez que a gente tem esse ativo digitalizado, né? Muitas pessoas começam a questionar por que gêmeo digital de repente ficou tão falado, tão em voga, ele está sendo discutido, estudado e buscado, né? Eu acho que é exatamente por causa dessa última fala da Fernanda, que finalmente a gente está saindo da implementação do BIM em projeto e construção, fazendo o comissionamento, handover desse ativo, e aí a gente quer ter BIM também na operação e na manutenção. E aí é natural existir esse link agora, esse retorno dos dados da operação, ou o modelo BIM dando apoio a essa gestão, né? Então, assim, é meio que natural, é o caminho para onde a gente vai, né? Mas parece que não é tão natural assim, né? Porque a gente encontra barreiras. Por mais que... Porque a gente também tem uma forma de trabalhar, um mindset muito segmentado, onde a gente passa o bastão, fazia de um jeito, e agora um outro grupo faz do jeito dele, e a gente... E não continua, né? Por exemplo, ontem eu estava na banca de mestrado da Andressa, do mestrado Inova da USP, e o orientador era o Fabiano Correia. E o trabalho dela era exatamente sobre BIM na gestão de ativos, mas no contexto de varejo. E ela fez um trabalho maravilhoso. Assim que ele tiver publicado, eu sugiro a leitura, tá? E ela olhou a questão do BIM no varejo em banco, supermercado, farmácia, e ela identificou que no ato de projetar, no ato de contratar o projeto em todas essas situações de varejo,
BIM está presente. Modelagem de bibliotecas maravilhosas de componentes com as informações dos ativos, tá? Requerida na gestão dos ativos. Mas na hora que você faz um handover, na hora que você termina da construção, vem o pessoal de gestão de ativos e não faz uso de todo aquele esforço de modelagem. Tá? Então, sim, requer assim, agora requer todo o aprender como é essa passagem de bastão, ou como eu devo ter incorporado no meu ato de projetar e construir toda a informação que a gestão de ativos requer. Então, isso requer que na hora que eu faço um plano de execução BIM, eu tenho que trazer a demanda de manutenção. Então, o que é abrir um serviço de manutenção? O que essa pessoa que faz serviço de manutenção precisa? Quais seriam as informações que seriam requeridas? Sim, e eu acho que um ponto interessante aqui é a importância da colaboração, né? Porque, afinal de contas, a gente tem o dado ali, né? O que os envolvidos dentro desses projetos, estejam eles em estágios iniciais de um projeto ou em estágios de manutenção de fato, o que a colaboração pode ajudar nesse processo, né? Porque o dado, ele tá ali. O que a gente vai utilizar desse dado, quais são as pessoas envolvidas, eu imagino que deva ser um ponto muito importante, né? Uma vez que a gente já tem o ativo digitalizado, né? Bruna, eu acho que por mais que a gente tenha o dado, às vezes a empresa não tem a percepção de qual é o dado valioso para aquela atividade. E isso é uma premissa básica para você construir primeiro os requisitos de formação do ativo voltados para a operação e manutenção daquele ativo. Então, por exemplo, hoje pela Autodesk eu atendo empresas de óleo e gás, de mineração, de utilities, né, que têm uma demanda muito grande de eficiência operacional, porque eles precisam ter uma alta taxa de disponibilidade lá dos ativos, evitar que tenha parada, porque do ponto de vista financeiro, econômico, isso gera um custo altíssimo. Então, você ter um monitoramento e controle preciso é fundamental. Mas quando a gente para estudar e para criar um planejamento de como construir esse databook e esses requisitos, é exatamente onde pega a questão da colaboração, porque nem sempre, né, há uma clareza em quais são os dados sensíveis, né, para aquele ativo performar bem ou para que aquele operador ou equipe de gestão consiga acompanhar, né, de fato o desempenho, a performance, né, daquele conjunto de componentes específicos. Então, vou dar um exemplo. Pensa numa subestação, né, que você tem, por exemplo, um transformador de potência. Quais são os dados fundamentais para um operador, né, no campo conseguir fazer um controle, isso sem pensar em sensoriamento? Você vai precisar, por exemplo, do fabricante, você vai precisar da placa, da datasheet do equipamento, da tensão nominal, da potência nominal, do código de operação daquele equipamento, enfim. Então, isso é como se fosse a base. Esse é o requisito mínimo de informação para que aquele operador ele consiga fazer uma consulta em campo, atrelando, por exemplo, um modelo, né, com dados operacionais. Dado operacional mínimo. E aí entra exatamente esse alinhamento entre equipe de design, equipe de implantação e equipe de operação. E aí entra o segundo momento, né, já respondendo sua pergunta sobre a importância do gêmeo digital para a gestão da manutenção, etc., que é você fazer essa conexão com o sistema de sensoriamento, por exemplo, para ver o comportamento térmico daquele transformador. E aí entra o ponto no qual você vai definir ali um threshold, você vai dizer, olha, eu tenho aqui uma tolerância, né? Dentro aqui dessa faixa de desempenho, eu tenho uma tolerância que vai dizer, se passar de determinada temperatura, opa, isso pode ser uma anomalia, isso pode gerar um problema naquele equipamento que eu vou precisar analisar melhor, né? Vou precisar fazer um drill down para entender se é um problema do equipamento, né? Se é um comportamento comum com os outros, por exemplo, transformadores ou não. O mesmo a gente pode aplicar, por exemplo, para uma análise de vibração de uma bomba, para a temperatura de um ambiente, para o nível de dióxido de carbono, né? Por exemplo, num espaço de um museu, né? Porque isso pode afetar a qualidade das obras de arte. Então, essas correlações, elas são importantes, mas para que elas aconteçam, é preciso que essas equipes definam bem quais são os requisitos de formação do ativo.
que vão facilitar a vida delas lá na frente, na operação e na manutenção, né? Então, primeiro você trabalha com o estático, ou seja, com a estruturação semântica e visual do modelo para atender esses requisitos, e depois você faz as conexões para ter esse monitoramento de performance em tempo real ou numa frequência definida, né, que você consiga gerar esses alertas e essa possibilidade de fazer o acompanhamento das anomalias. Tá? Então, é exatamente nesse contexto que o GM Digital pode ajudar muito. E, novamente, ele não depende do modelo, mas já que temos um modelo, né, já que temos um modelo ESIS, um modelo de registro, por que não usar? Vai estar tudo lá presente como um databook. Que legal. E como você falou colaboração, e Fernanda falou várias vezes equipe, né? Eu acho que vai muito mais além da colaboração, vem a integração. É uma equipe nova, com uma formação nova, um conjunto outro de pessoas. Você pode ter engenharia de produção, você tem toda a parte de serviços, você vai ter o engenheiro elétrico, né? Então, é um desafio também, né? Trazer esse mindset de operação, né? Mais integrado também a toda aquela transformação digital da modelagem da informação que chegou até ele na hora da entrega, do handover, do comissionamento. Legal, eu acho que tem outro ponto que é legal, né, de comentar, que é a democratização desses dados, né? Porque quando você fala em GM digital, você na verdade está falando de uma federação de dados. Vão ter dados que vêm do sistema de gestão de ativo, que vem do modelo BIM, eventualmente vão ter dados geoespaciais e assim por diante. E aí quem está no front, quem vai fazer a gestão do ativo, a gestão do facility, etc., não necessariamente precisa ter um know-how da modelagem, né, da criação ou produção daquele dado. Ele vai estar já realmente numa interface de comunicação para interagir com. E aí, isso é um outro aspecto interessante, que é a capacidade da gente utilizar o modelo como um modelo pintado, um modelo que vai criar alertas visuais ali, trabalhar com mapas de calor, né, agregar aquela visualização dos gráficos, né, com as séries temporais de desempenho daquele ativo, atrelado com o contexto de onde aquele ativo está numa planta, né? Então, são pontos adicionais que, por exemplo, diferenciam você ter somente um dashboard, Sim, né, com os gráficos de desempenho daquele ativo, de um gêmeo digital composto por um modelo BIM como base. Você contextualiza de uma maneira muito mais palpável para quem está lá fazendo a operação e gestão. Né? apesar de que um dashboard, dependendo do contexto que você está, da engenharia elétrica, certo? Um dashboard pode ser entendido como um gêmeo digital. Também. Um dashboard depende de quem está manuseando e de para qual objetivo. Porque você está dele, vendo, né? você está vendo o ESES rodando. Ele está sendo mostrado para você em forma de números. Você está vendo o comportamento do ambiente construído, né? Então, o dashboard também pode ser um gêmeo digital. Sem dúvidas. Meninas, eu sei que vocês já comentaram alguns pontos aqui, mas eu queria saber como que a inteligência artificial e o IoT podem potencializar, né, o uso do BIM e dos gêmeos digitais também, né? Uma vez que eles podem auxiliar ou não em algum processo definido aí pela construção. Se vocês puderem comentar um Eu pouco. falo de IoT, você fala de inteligência artificial. Vamos seguir o fluxo. Eu acho que a internet das coisas, ela é o backbone do gêmeo digital, né? Porque é a internet das coisas que vai ligar o ambiente físico ao digital. Mas como ela liga, né? Por meio do sensoriamento. Então, você vai sensoriando, o sensor pode ser de temperatura, de presença, pode ser de consumo de energia, mas tem um tipo de sensoriamento que é a imagem. Você tirar fotos, você filmar também é um tipo de sensoriamento, né? Então, essa coleta de dados, né, que pode ser feita por internet das coisas, porque eu tenho a câmera, eu tenho o sensor, e essa imagem e esse dado que é pego a cada segundo, a cada minuto, né, ele é transmitido e ele é levado para um repositório para ter persistência. Então, minuto, aqui minuto, você tem, então, a base sendo construída, né? Então, essa é a internet das coisas, que vai lá e pendura o sensor
no ambiente construído, coleta, e essa coleta que é, né, em tempo real, ela é passada pela internet, né, por um sistema de comunicação, e vai para um lugar para uma base onde então aquele minuto é registrado e você então tem a base coletada, né? Então, além disso, quando você tem essa base coletada, no trabalho da Fernanda, o que ela fez? A gente tinha consumo de energia, né? Então, ela acumulava por hora, por dia, por equipamento, e ela comparava com consumos esperados. Então, está abaixo do consumo, não está consumindo. Se não está consumindo, por quê? Porque está desligado, porque está quebrado, está consumindo a mais, então existe um desvio naquele equipamento, né? E assim vai. Então, a internet das coisas, ela permite fazer esse tipo de coisa. Agora, quando você tem dados em quantidade... Aí entra o poder da IA. Né? E eu vou até aproveitar esse gancho, né, porque a gente fala muito de gêmeo digital para manutenção, para operação, mas o gêmeo digital ele pode estar presente em diversas etapas, né, do ciclo de vida de um empreendimento. E aí até um exemplo bacana, por exemplo, você está num canteiro de obras e você precisa monitorar a saúde e segurança do ambiente de trabalho, que é hoje uma das premissas básicas, né, principalmente desses grandes empreendimentos, né, novamente, utilities, mineradoras, né, empresas de energia, etc. Então, como você consegue trazer segurança e confiabilidade de que, por exemplo, os funcionários estão usando o EPI, não tem ninguém com risco alto de segurança, não tem ninguém em um espaço confinado que pode ter, né, um problema, né, uma avaria a partir dali. E aí a gente tem as possibilidades de combinar IoT com IA. Não é? Porque, por exemplo, dá para utilizar sensores atrelados com um capacete dos funcionários para ter uma rastreabilidade de quais são as áreas que esses funcionários transitam, se eles estão violando zonas de risco, estão entrando em áreas perigosas, né, por exemplo, e daí você pode utilizar visão computacional, né, para fazer a classificação de risco, né, de cada um desses momentos dentro do canteiro. Né? E, novamente, não necessariamente isso pode estar atrelado com o BIM, mas o BIM ele pode entrar ali, né, com a simulação do canteiro atrelado com esses dados. A gente vai federando dados para ter uma visualização composta daquilo. Então, eu posso ter a IA para criar uma classificação de zonas de risco, para identificar se determinado funcionário está, por exemplo, com risco de queda, e aí, dentro da mesma imagem, você consegue classificar se ele está usando todas as EPIs necessárias, se está com os equipamentos, né, corretos ou não. Isso pode estar atrelado com a IoT, por exemplo, em espaço confinado. Né? Então, se for um espaço que tem uma alta temperatura, aquilo pode prejudicar aquele funcionário, eu posso já criar um alerta, né, no meu modelo que naquela etapa da obra, né, o funcionário está num espaço confinado e eu vou ter ali um sensoriamento se tem uma temperatura, né, dentro da minha linha de permissão, né, para que ele fique lá dentro ou não. Então, a gente começa a adicionar essas camadas, né, de informação e a IA traz esses insights a partir da interpretação dos dados. Quanto mais dados, melhor. Né? Outro exemplo do uso de IA, que inclusive eu tenho acompanhado muito recentemente, você fazer um escaneamento a laser, né, uma varredura, por exemplo, no ativo existente, e utilizar a IA para classificar automaticamente as anomalias encontradas. Então, imagina uma obra de arte especial que você tem uma série de fissuras, etc. e tal. Posso fazer um escaneamento e posso usar a IA para interpretar e classificar aquelas anomalias, né? E aí, novamente, posso ter um modelo BIM, mas com a nuvem de pontos eu já consigo, né, utilizar esse tipo de algoritmo para alertar para mim quais são os principais problemas, né, do ponto de vista estrutural daquela ponte. Né? Então, novamente, as possibilidades elas são inúmeras. Acho que o grande desafio é a empresa definir o escopo. Né? A tecnologia está aí. A tecnologia para conectar BIM com a IoT, ela existe. Inclusive, sistemas low-code de integração com o sistema de gestão predial, sistema de gestão de ativo, né? Ida e vinda com o sistema SCADA, tudo isso está habilitado. É naturalmente possível de ser feito. Agora, o que o owner quer com esse dado? Qual é o objetivo final? Porque a tecnologia é meio, né? Então, o principal é ter um alinhamento com o objetivo de negócio da empresa. Reduzir o tempo de parada da planta,
né? Ter uma rastreabilidade se na troca de um equipamento isso vai afetar um sistema, vai afetar um colaborador, né? Então, que tipo de resposta eu quero ter com aquele gêmeo digital, em termos de monitoramento e controle, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né, da gente pensar na implantação de gêmeo digital na empresa. Que legal, que aula, definitivamente que aula. Meninas, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, acho que foi um papo muito rico e muito cheio de informação que pode ajudar diversas empresas a mudarem o seu mindset de fato, né, e conseguirem implementar essas tecnologias dentro do dia a dia. E para finalizar, eu queria muito que vocês deixassem uma mensagem, uma frase de inspiração para que quem está nos assistindo possa se inspirar e possa ter aí essa mudança, né, de cultura e de mindset também. Eu diria que, já que a gente está falando sobre vozes femininas, então gostaria de me dirigir à mulher, a mulher que busca engenharia, busca arquitetura, que buscasse, então, referências femininas. Eu acho que ter referências femininas é de extrema importância. E, no nosso caso, a gente tem também que buscar excelência. Então, sempre se aprimorar. Muito bem. Primeiro, eu gostaria de parabenizar por esse projeto maravilhoso, porque eu acho que ele correlaciona bem com o que a Regina comentou, né, de buscar referências e buscar representatividade, né, dentro do setor da engenharia, da arquitetura, da construção, enfim, e sempre buscar qualificação, sempre buscar desbravar o mercado, buscar inovação, porque isso gera na figura feminina um diferencial competitivo também, né? Então, quando a gente fala principalmente de mundo corporativo, né, nós sempre temos que nos provar, né? E a partir do momento que nós criamos essa proatividade, né, na busca por esses diferenciais, na construção de novas competências, é natural que a gente se destaque. Então, nunca se acomodem, nunca parem de estudar. Eu acho que a visão de aprendizagem contínua, né, long life learning, enfim, eu acho que a melhor inspiração que a gente pode ter para o dia a dia, né? Então, independente do cargo, da função, do nível na empresa, é sempre importante continuar buscando aprimoramento e construindo uma imagem também para o mercado, né? Pensar no marketing pessoal, né? Pensar na distinção, né, que vocês podem ter trazendo voz individual, por exemplo, numa rede social corporativa, né, no LinkedIn, participando de um podcast, participando de um webinar, ou seja, sempre se colocando e trazendo destaque para os seus resultados. Então, é o recado que eu compartilho para incentivar todas a sempre se mostrar mais. Bacana, muito bacana. Fernanda, muito obrigada pela sua presença novamente. Professora Regina, muito obrigada também. E a você que nos assistiu até agora, muito obrigada pela sua presença. Fique conectado e acompanhe os próximos episódios.